Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Morreu em São Paulo a dentista baleada durante um assalto há 2 meses. Os vizinhos dela estão assustados até agora com a violência. Bernadette Quioto Tocumo estava internada desde o dia 25 de março, quando foi baleada na porta de casa em Suzano, na Grande São Paulo. Ela tinha 54 anos e lutou para sobreviver por quase 2 meses. Nesta terça-feira, a dentista não resistiu e morreu no hospital onde estava internada, na capital paulista. Nós tínhamos esperança que voltasse, porque ela foi pro quarto, deve ter mais ou menos, acho que uns 3 semanas, um mês. E assim, vinha melhorando devagarzinho. O crime aconteceu pouco antes das 8 da noite. A dentista entrava na garagem quando o assaltante apareceu, retirou Bernadette do veículo, atirou, roubou o carro e fugiu. O assaltante foi identificado no dia seguinte ao crime. Ele morreu baleado durante confronto com a polícia e era considerado foragido da justiça por não retornar ao presídio após uma saidinha. Isso aconteceu 1 semana antes da abordagem à dentista. O suspeito tinha 6 anotações por roubo e 2 por lesão corporal. Gabriel dos Santos, de 24 anos de idade, abandonou o carro da dentista e foi flagrado por uma câmera de segurança no dia do crime, correndo só com a bolsa da vítima. O enterro de Bernadette deve acontecer na sexta-feira. Na rua onde ela morava, os vizinhos ainda estão assustados. Nós agora temos mais cuidado, né? Assim, tipo, chega em casa, abre o portão correndo, já entra, porque não dá para ficar fazendo hora, né? Ex-comandante da FAB diz que Jair Bolsonaro sabia da segurança das urnas eletrônicas em 2022. Comissão do Senado aprova mandato mais longo e fim da reeleição para presidente. Rio Grande do Sul afirma ter recusado testes de gripe aviária próximos do vencimento enviados pelo governo federal. Presidente Lula assina a medida provisória que zera a conta de luz para 60 milhões de pessoas. Primeiro-ministro de Israel anuncia a provável morte de líder do Hamas e diz que está pronto para um cessar-fogo. Crime organizado amplia a produção de bebidas falsificadas. 1 em cada 3 garrafas vendidas no país é ilegal. Sem jogar há mais de um mês, Neymar viaja com o Santos para Maceió e pode entrar em campo amanhã. Fernando Diniz classifica o Vasco na Copa do Brasil e reencontra o Fluminense no sábado. Jogo que você vai ver na Record, no R7 e no Play Plus. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Um levantamento revela que o contrabando e a pirataria causaram um prejuízo de quase 500 bilhões de reais ao país em um ano. O crime organizado tem apostado cada vez mais nesse mercado ilegal, principalmente na falsificação de bebidas. Neste vídeo gravado pelos próprios falsificadores, um homem coloca uma mistura de álcool etílico, éter e corante numa garrafa de uísque vazia. Estas imagens feitas pela polícia são de uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas. Neste outro galpão, garrafas de cerveja de marcas mais baratas ganham tampas e rótulos de outras mais conhecidas. Tudo é feito sem qualquer controle de higiene. São locais imundos, normalmente operados por pessoas em situação análoga à escravidão. Nesses locais, os produtos são manipulados sem nenhuma higiene, não há qualquer controle fitossanitário. As associações de combate à pirataria identificaram que nos últimos anos o crime organizado expandiu a atuação na falsificação e no contrabando, especialmente de bebidas alcoólicas. Para cada 3 garrafas vendidas hoje no Brasil, 1 é de produto ilegal. O prejuízo estimado para o país com a pirataria foi de 471 bilhões de reais em 2024, alta de 27% em relação ao ano anterior. Depois das bebidas, os produtos mais falsificados são peças de vestuário, combustíveis, material esportivo, perfumes e cigarros.
O Fórum Nacional de Segurança Pública calcula que o crime organizado já tem um lucro com pirataria e contrabando maior do que o obtido com a venda de drogas. A penalização é menor, né, quando comparado, né, vamos dizer, os crimes associados à falsificação, à venda de produtos falsificados, etc., quando comparada com venda de cocaína e outras substâncias ilícitas. Se um produto no Brasil está com preço muito baixo, com a carga tributária que nós temos, o consumidor deve imediatamente desconfiar. Não há mágica, ou é um produto falsificado ou é um produto roubado. Ontem foram 30 escolas, hoje outras 15. Desde o início do ano, mais de 300 escolas municipais foram impactadas pelo menos uma vez pela violência no Rio de Janeiro. E hoje, pelo terceiro dia seguido, as aulas foram suspensas na capital fluminense por causa de tiroteios. Ainda era madrugada quando a polícia deu início à operação contra o tráfico de drogas na comunidade Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Denúncias indicaram o esconderijo usado por criminosos que enterraram drogas e armas. Também havia maconha e cocaína dentro de uma casa. 2 fuzis foram apreendidos e 4 suspeitos presos. Um deles aparece neste vídeo atirando para o alto com um kit rajada. Por causa da operação, 15 escolas da rede municipal foram impactadas na comunidade. Em casos de violência, os diretores têm a opção de mudar o horário de entrada ou saída dos estudantes ou até suspender as atividades presenciais. E essa rotina de tensão não é isolada. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Educação mostra que desde o início do ano letivo, mais de 300 unidades escolares foram afetadas, pelo menos uma vez, por causa de situações de perigo. As zonas norte e oeste, onde traficantes e milicianos disputam territórios, foram as mais prejudicadas. Na Cidade de Deus e na vizinha Gardênia Azul, a busca por criminosos que mataram um policial esta semana já provocou o fechamento de ao menos 30 escolas públicas na região. Tem um impacto muito grande na parte pedagógica. Fica uma tensão muito grande em cima dos alunos e dos profissionais. É uma angústia muito grande que a gente tem, inclusive isso daí ataca a saúde mental dos profissionais. Agora, um caso que desafia a polícia de Minas Gerais, o desaparecimento de um fazendeiro e de um amigo dele chama a atenção dos investigadores do estado. A suspeita é de que eles possam ter sido vítimas de um crime. Cercado de mistério, o desaparecimento do fazendeiro completa 10 dias. A gente tem que usar de todas as estratégias para caçar alguma pista, mas a esperança de encontrar ele vivo apesar dos dias. As buscas na região da fazenda onde ele morava continuam. Muito conhecido na cidade de Baldim, no interior de Minas Gerais, Cândido Martins, conhecido como Duzinho, foi visto pela última vez nesta padaria. Edmar de Azevedo, vizinho e amigo, também sumiu. Os peritos da Polícia Civil estiveram na fazenda e recolheram evidências que podem ajudar na investigação. A suspeita da família é que o desaparecimento tenha relação com negócios feitos pelo fazendeiro. Uma das hipóteses seria uma suposta venda irregular de terras, que teria acontecido há 2 anos. A gente acredita que ele, juntamente com o Edmar, que eles foram retirados daqui com vida, provavelmente para serem extorquidos. O filho do fazendeiro, que vive em Portugal, voltou para acompanhar as buscas. Acorda e dorme esperando alguma notícia e não tem resposta. A polícia e a gente não vai descansar. Pelo menos 8 visitantes de um parque em Anápolis, Goiás, foram atacados por macacos. A prefeitura da cidade pediu a transferência dos animais do local, que foi negada pelo IBAMA. Nivaldo teve alta depois de ficar 8 dias no hospital. Ele foi mordido por um macaco. Tinha acabado de chegar para caminhar, avistei ele na grade, lá, na cerca, e peguei e fiz um contorno para não passar perto dele. No que eu fiz o contorno, eu olhei para trás e continuei a caminhar. Ele veio por trás e mordeu o meu calcânio. O técnico em enfermagem ainda tem dificuldade para andar e já tomou 4 doses da vacina antirrábica. O ataque aconteceu neste parque em Anápolis
cidade a 50 quilômetros de Goiânia. Aqui vivem cerca de 15 bichos, entre macacos prego, micos e saguis. A convivência deles com os visitantes do parque sempre foi harmoniosa, mas desandou do início do ano para cá, depois que alguns animais foram agredidos. O macaco, quando vê um corredor aqui no parque, ele liga, ele lembra, né, daquela interação negativa das crianças jogando pedra e correndo. Então ele acha que toda pessoa que está correndo, né, está fugindo, está fazendo algum mal para o seu bando. Já foram 8 ataques até agora. Para evitar novos incidentes, a prefeitura orienta a população a não alimentar ou se aproximar dos animais. A administração municipal pediu para o IBAMA remover os macacos do parque, mas a solicitação foi negada. Enquanto isso, quem frequenta o local tem que ficar atento para não ser atacado. Eu estava indo andando com um oi atrás e outro na frente, já sabendo que ele estava vindo. Olha o macaco aí, menino, olha o macaco. Em Alagoas, não para de chover desde sábado. Vários rios transbordaram e invadiram ruas e casas. Situação mais crítica no norte de Alagoas. Segundo a Defesa Civil, mais de 450 pessoas estão desalojadas no estado. Em São Luís do Quitunde, as águas do rio invadiram ruas e bloquearam a rodovia que dá acesso à cidade. Uma idosa numa cadeira de rodas precisou ser resgatada. Municípios e vilarejos da Rota dos Milagres estão debaixo d'água. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 13 cidades foram atingidas e 455 pessoas estão desalojadas. A região metropolitana de Maceió também foi castigada pela chuva, que não para de cair desde sábado. Estamos fazendo o transporte na canoa, né? Porque dentro d'água sem a canoa não dá certo. 4 rios transbordaram em Alagoas e em outros 2 o nível de segurança pode ser atingido. Em Maceió, a chuva prejudica quem mora nas comunidades, em casas em cima dos morros que desmoronam a cada temporal. Maceió é cercada pelo mar e por lagoas. E quando chove forte, tudo isso vem parar nas ruas e dentro das casas. A chuva também atinge outros estados do Nordeste. No Recife, a água dificulta o deslocamento na cidade. O governo de Pernambuco suspendeu as aulas temporariamente. No Ceará, é a população da zona rural que mais sofre. E em Sergipe, motoristas enfrentaram hoje alagamentos por toda a capital do estado. Quarta-feira de transtornos no Nordeste. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Que situação por lá, né? Quais os destaques para quinta? Olha, Cris, amanhã a chuva forte vai predominar no litoral do Nordeste. Já no sul e em parte do Sudeste, o destaque é o frio. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite. E boa noite para você de casa. O dia começa gelado no Rio Grande do Sul, com geada na campanha gaúcha. Nos municípios de Bagé, Canguçu e Seival, os termômetros vão marcar cerca de 4 graus. Depois o céu fica limpo, praticamente sem nuvens. À tarde, máximas entre os 15 e os 16 graus. Em Curitiba e em Maceió, chove o dia todo com risco de temporais. Na capital paranaense pode ter queda de granizo. Em São Paulo, chance de chuva isolada à tarde. As temperaturas variam entre os 17 e os 28 graus. Hoje, algumas cidades de Pernambuco registraram chuva volumosa. Neste momento, temos poucas nuvens carregadas sobre o país. Amanhã, a frente fria avança pelo oceano e traz chuva para o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. No Paraná e em Santa Catarina, a circulação de ventos provoca temporais. Entre Natal e Aracaju, chove a qualquer hora. No nosso giro de temperaturas, faz 20 graus em Porto Alegre, 27 no Rio de Janeiro, 26 em Brasília, 29 em João Pessoa e até 33 em Porto Velho. Tempo delivery. O Gilson é de Feira de Santana, na Bahia. Oi, Gilson, boa noite. Amanhã, dia de sol com tempo seco. A partir de sexta, volta a chover, mas sem temporal. No sábado, dia nublado com garoa a qualquer hora. Máximas de até 28 graus. O Luiz é de Moeda, Minas Gerais. Boa noite, Luiz. Até o fim de semana, o tempo não muda. Dias ensolarados, com
com sensação de frio de manhã e temperaturas subindo à tarde até os 25, 26 graus. Aproveite e participe. É só pegar o celular, mandar uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Até amanhã, Lide. Nos Estados Unidos, a temporada de tornados deixou mais de 7 milhões de pessoas em risco. Alertas foram emitidos no centro-oeste e no sul do país. No Tennessee, as fortes rajadas de vento arrancaram o telhado de uma fábrica. Outros estados, como Kentucky e Oklahoma, foram atingidos. Desde o fim de semana, já são 28 mortes em várias regiões dos Estados Unidos. Veja a seguir: governo amplia a isenção do pagamento da conta de luz para 60 milhões de brasileiros. E ainda a STF ouve novas testemunhas na ação que apura suposta tentativa de golpe de Estado. Ex-comandante da FAB depõe no Supremo e afirma que Jair Bolsonaro sabia que não havia fraude nas urnas. O presidente Lula assinou hoje uma medida provisória que amplia a gratuidade da conta de energia elétrica para famílias de baixa renda. Então vamos saber dos detalhes dessa medida com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Medida que potencialmente pode atingir aí seus vários milhões de brasileiros. É o que o governo está chamando, Cris, de reforma ou reestrutura do setor elétrico. Boa noite para você, para o Sérgio e para você que acompanha o Jornal da Record. 60 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com essa medida anunciada hoje pelo governo federal. A gratuidade da energia elétrica vai ser concedida às famílias que consumirem até 80 kWh por mês e que tiverem renda mensal de, no máximo, meio salário mínimo por pessoa. Também terão direito ao benefício idosos, quilombolas e inscritos no cadastro único. Já as famílias com renda entre meio e um salário mínimo e com consumo de até 120 kWh terão desconto parcial. Atualmente, o desconto é feito por faixas. O maior índice é de 65% no valor da conta para quem consome até 30 kW por mês. Hoje, todo mundo sabe que o povo mais pobre, que a classe média brasileira, ela que utiliza energia elétrica através do mercado regulador, ela paga exatamente mais do que as pessoas que utilizam energia pelo mercado livre, que normalmente são os empresários. E os pequenos comerciantes, o pequeno empresário e o povo em geral termina pagando mais cara a energia do que aqueles que consomem muito, aqueles que são os grandes empresários brasileiros. O custo estimado da medida é de 3 bilhões e 600 milhões de reais por ano. O valor vai ser compensado pela redistribuição de encargos do setor, como corte de subsídios para energias renováveis. A proposta ainda estabelece a abertura gradual do mercado de energia até 2027 para todos os consumidores, incluindo indústrias e comércios. Beneficiando a classe média, acabando com o monopólio das distribuidoras e o monopólio apenas de uma fonte para poder fornecer energia para o mercado regulado, que é a fonte da geração distribuída, permitindo que todo mundo possa e escolher a fonte que quer comprar energia. A medida provisória precisa ser aprovada em até 120 dias pelo Legislativo para não perder o efeito. O Planalto já sabe que a MP deve sofrer mudanças no Congresso Nacional. Enquanto o presidente da Câmara prometeu celeridade na tramitação, o presidente do Senado destacou que o assunto é complexo, mas se comprometeu com a aprovação. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para prefeito, governador e presidente da República. A Vanessa Lima tem os detalhes ao vivo. Oi, Vanessa, boa noite para você. Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. O texto aprovado estabelece que os prefeitos que forem eleitos a partir de 2028 e os governadores que vencerem as eleições a partir de 2030 não poderão mais concorrer à reeleição. Os prefeitos que forem eleitos em 2028 terão um mandato de 6 anos. A ideia é unificar as eleições para vereadores, prefeitos, governadores, presidente
deputados distritais, estaduais e federais e senadores em 2034. A partir daí, o mandato para todos os cargos passaria a ser de 5 anos, incluindo o de senador, que hoje é de 8 anos. A medida não afetaria a eleição do ano que vem. O presidente do Senado afirmou que deve votar o tema na semana que vem em plenário. Para que as mudanças passem a valer, é preciso que a proposta receba o voto de pelo menos 49 senadores em 2 turnos de votação. Depois, a PEC será encaminhada para análise e votação na Câmara dos Deputados. Fara. Obrigado pelas informações, Vanessa. Eu volto ainda nessa edição do JR com outras notícias de Brasília. Cris e Sérgio com vocês aí em São Paulo. Obrigada, Fara. Até já. No noticiário internacional, Israel anunciou hoje que pode ter eliminado o principal comandante do grupo terrorista Hamas. Mohamed Sinwar teria sido morto num dos ataques de Israel à cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, na semana passada. Ele estava escondido em um túnel embaixo de um hospital que abrigava um centro de comando dos terroristas. Em coletiva de imprensa, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o terrorista provavelmente foi morto. O próprio grupo Hamas confirmou que há 2 dias a família de Sinwar foi comunicada sobre a morte. Mohamed Sinwar era o principal comandante militar do Hamas na faixa de Gaza. Ele assumiu o comando do grupo terrorista no território palestino depois da morte do irmão no ano passado. Yahya Sinwar foi o mentor dos ataques contra Israel em outubro de 2023. Netanyahu disse ainda que está aberto a uma trégua. Se houver opção para um cessar-fogo temporário para libertar os reféns, estaremos prontos, afirmou. Mais cedo, tiros de advertência foram disparados pelo exército israelense durante uma visita de diplomatas à região de Jenin. As forças de defesa publicaram um pedido de desculpas, mas justificaram que a excursão não cumpriu o roteiro combinado com os militares. Hoje, mais de 100 caminhões com ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza. No fim do dia, Israel foi atacado com foguetes lançados do norte de Gaza. Não há registro de feridos. Veja a seguir: Rio Grande do Sul recusa testes de gripe aviária próximos do vencimento. E também, sábado é dia de clássico na tela da Record. Após classificação emocionante na Copa do Brasil, Vasco de Fernando Diniz enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Ministério Público do Trabalho interditou elevadores da obra onde 3 operários morreram esta semana. O Sindicato dos Trabalhadores na Construção de São Paulo diz que 8 mortes já foram registradas na capital e região metropolitana. Desde o acidente, não tem expediente nesta construção na Zona Oeste. Na segunda-feira, 3 operários morreram depois que um elevador de carga despencou do 17º andar. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil teve mais de 720 mil acidentes no ano passado. 61% deles resultaram em afastamento de até 15 dias. Com o caso na Zona Oeste, 8 mortes foram registradas em obras na capital e região metropolitana nos 5 primeiros meses do ano, segundo o Sindicato dos Trabalhadores. Na minha avaliação, é a falta de mão de obra e, por conta disso, o excesso da carga horária. Depois de uma inspeção aqui na obra, 10 elevadores foram interditados. Representantes do Ministério Público do Trabalho afirmam que faltam itens de segurança e que não foi comprovada a avaliação de componentes estruturais, o que coloca em risco a segurança dos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho pediu ainda a limpeza geral do canteiro para diminuir os riscos de acidentes e ainda vai avaliar 3 gruas que estão no local. A construtora responsável pela obra disse que trabalha para atender às recomendações do Ministério Público do Trabalho. Já a empresa que alugou o elevador não respondeu nosso contato. Começa nesta quinta-feira o julgamento do policial militar acusado de matar o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo. Um caso de 2022 com grande repercussão, o lutador foi baleado dentro de um show. Quase 3 anos depois do crime, a mãe de Leandro sofre com a ausência do filho. Ficou um buraco no meu coração e eu sei que nunca vai passar essa dor, né?
Leandro Lô tinha 33 anos e já tinha ganhado 8 vezes o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Ele foi assassinado com um tiro durante um show num clube em São Paulo em agosto de 2022. Segundo testemunhas, após uma discussão, o policial militar pegou uma garrafa de bebida que estava na mesa do lutador. Leandro reagiu e imobilizou com um golpe. Os amigos do atleta separaram a briga, mas logo em seguida, o PM sacou uma arma e atirou em Leandro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Eu não consigo ver explicação no mundo, porque esse rapaz não merece ser policial, não merece ser oficial e traz um risco à sociedade. Desde a morte de Leandro, Henrique Veloso está preso preventivamente em um presídio militar. A partir de amanhã, o policial será julgado por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, sem chance de defesa da vítima e perigo a terceiro. A defesa do policial informou em nota que ele foi surpreendido, imobilizado à força, desmaiado com um golpe de mata-leão e, ao recobrar a consciência, se viu cercado e sendo novamente agredido. Eu espero que ele seja condenado o tempo máximo, que ele seja expulso da polícia, porque ele continua representando a polícia, que ele deixe de receber esse salário de 11 mil que ele recebe. Agora veja que grave. O corpo de um idoso morto há 6 meses foi encontrado dentro de uma casa no Rio de Janeiro. Os 2 filhos dele, que vivem no local, foram presos em flagrante. Eles teriam mantido o corpo na casa para continuar recebendo a aposentadoria do pai. Foi neste quarto, no último andar da casa, na Ilha do Governador, que o corpo de Dário Antônio Rafael Dotávio, de 88 anos, foi encontrado. A gente tinha notícia de um sequestro e um consequente homicídio desse senhor. E foi exatamente o que a gente constatou. A polícia só conseguiu entrar com um mandado de busca e apreensão. O idoso, nascido na Itália, morava na casa com os 2 filhos. É chocante. E mais lamentável é os vizinhos não poder fazer nada. Os irmãos Tânia e Marcelo foram presos em flagrante por ocultação de cadáver. A polícia investiga as circunstâncias da morte e se o crime foi motivado por interesses financeiros, para que os filhos continuassem recebendo os benefícios da aposentadoria do pai. Vários equipamentos estavam ali armazenados na residência e com um aspecto de novo. A gente sabe que eles não exerciam uma atividade laboral remunerada. Uma perícia preliminar indica que o corpo do idoso teria permanecido no local por pelo menos 6 meses. Além de homicídio e ocultação de cadáver, os irmãos poderão responder por mais um crime. Então, se eles se mantiveram recebendo esse benefício, você também tem o estelionato previdenciário, que é uma forma majorada ali do crime do artigo 171 do Código Penal. Há 10 anos, o Brasil vivia uma epidemia de Zika. As crianças que nasceram com deficiências causadas pelo vírus vão receber uma indenização do governo federal. A estimativa é de que mais de 4.000 pessoas sejam beneficiadas. Os cuidados com o Benjamin, de 10 anos, exigem dedicação em tempo integral. O menino nasceu com microcefalia por causa do Zika vírus, contraído pela mãe na gravidez. São 10 anos de desafios, 10 anos sem suporte terapêutico adequado, sem suporte de saúde adequado. Os custos são altos. Na casa desta outra família, o quarto precisou ser adaptado. Algumas fases do tratamento não estão disponíveis no SUS e nem todos os medicamentos são gratuitos. O INSS confirmou que as crianças que têm a doença provocada pela contaminação do Zika vírus na gravidez das mães vão ter direito a receber R$60 mil. O pagamento será em parcela única, mas não agradou as famílias. No ano passado, o governo federal vetou uma proposta aprovada pelo Congresso Nacional, que previa, além da indenização, uma pensão mensal vitalícia para as crianças. Na Bahia, mais de 2.300 crianças têm microcefalia. Não é suficiente mesmo, inclusive muitas mães utilizam de rifas, das redes sociais para conseguirem vaquinhas. Vão ter direito ao benefício os nascidos entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024.
O pedido do pagamento deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS. O prazo final é 31 de outubro. Eu acho que é uma contribuição sem dúvida nenhuma, porque se nós pensarmos do ponto de vista de saúde pública, existe todo um aparato de saúde pública com fono, com fisioterapeutas, com médicos, através do próprio Sistema Único de Saúde, sem custo para essas mães. Então isso vem a acrescentar mais uma coisa. Um homem foi flagrado em alta velocidade numa cadeira de rodas motorizada entre os carros numa movimentada avenida de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele está de capacete, mas pelo Código de Trânsito não poderia circular em via pública. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em Campo Grande, numa operação que apura desvio de verbas federais que eram repassadas à Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. O esquema pode ter movimentado 20 milhões de reais. Uma pessoa morreu e outra ficou em estado grave na explosão de uma fábrica de explosivos para mineração em São Mateus, no Espírito Santo. O impacto foi tão forte que danificou janelas de casas próximas. No Rio, a Polícia Federal apura a venda de obras de arte que tinham sido apreendidas e que estavam com um empresário suspeito de participar de um esquema de lavagem de dinheiro. Ele era responsável pelas obras e tinha a obrigação de guardá-las. O governo do Rio Grande do Sul afirmou que recusou testes para diagnóstico de gripe aviária oferecidos pelo Ministério da Agricultura, que estavam perto do vencimento. E mais 3 novos casos da doença são investigados no país. 2 em Santa Catarina e outro no Rio Grande do Sul. A retirada de aves vivas contaminadas por gripe aviária no zoológico em Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, foi proibida pela Justiça Gaúcha. O local precisa informar ao governo estadual há quanto tempo os animais apresentaram sintomas e quais providências foram tomadas. Pelo menos 90 aves, entre cisnes e patos, morreram na última semana. A mortalidade está muito pequena agora. No dia de ontem havia morrido um animal, né, estabilizou a disseminação, né, então a gente espera que logo pare a mortalidade como um todo, né, em função da influenza. O outro foco da doença fica em Montenegro, a 50 quilômetros do zoológico. Mais de 17 mil frangos morreram em uma granja comercial por causa do vírus. O vírus trouxe preocupação aos criadores de aves de cidades próximas à granja comercial, onde um dos casos de gripe aviária foi confirmado. Aqui em Tupandi, município vizinho a Montenegro, a avicultura representa 40% da economia local e emprega 10% da população de cerca de 5 mil habitantes. Olha, a gente não quer nem pensar nessa questão aí, mas seria um desastre. 9 casos suspeitos de gripe aviária estão sendo investigados no país. 3 são novos, em Garopaba e Chapecó, em Santa Catarina, e Gaurama, no Rio Grande do Sul. A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul afirmou que tem estoque suficiente para distribuir testes de detecção da gripe aviária e disse que recusou os kits oferecidos pelo Ministério da Agricultura que estavam perto do vencimento da validade. O Ministério não se manifestou sobre o caso. O Supremo Tribunal Federal interrogou hoje o ex-comandante da Aeronáutica na ação que analisa a suposta trama golpista. Fara, esse depoimento compromete o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, mantém a situação dele difícil, viu, Sérgio? O brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior afirmou que Jair Bolsonaro sabia que as urnas eletrônicas eram seguras em 2022 e que o ex-presidente articulou uma reunião para tentar impedir a posse de Lula. O ex-comandante da Força Aérea Brasileira foi ouvido pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi questionado se o ex-presidente Jair Bolsonaro foi informado de que não havia indícios de fraude nas urnas eletrônicas antes do segundo turno das eleições de 2022. Batista Júnior respondeu que sim, por meio do ministro da Defesa, que despachava com o então presidente sobre o assunto. Batista Júnior também disse que teve acesso à minuta de decreto de golpe de Estado entregue pelo ministro da Defesa em dezembro de 2022.
Sobre a reunião que discutiu o documento, o ex-comandante da FAB disse que todos já estavam reunidos quando ele chegou e declarou que o então comandante da Marinha, Almir Garnier, não expressou nenhuma reação contrária ao conteúdo. Batista Júnior confirmou ainda que o então comandante do Exército, o general Freire Gomes, afirmou que prenderia Bolsonaro se aquela ideia fosse levada à frente. O brigadeiro também afirmou que se recusou a receber o documento e saiu da reunião. As declarações do ex-comandante da FAB reforçam a acusação da Procuradoria-Geral da República de que havia um plano articulado para impedir a posse do presidente eleito. Carlos de Almeida Batista Júnior é uma das 82 testemunhas que devem ser ouvidas até 2 de junho, na ação penal que envolve os réus do núcleo 1 da suposta trama golpista. Um deputado do Maranhão é suspeito de ter recebido mais de 5 milhões de reais de uma das entidades envolvidas nas fraudes do INSS. Edson Araújo é deputado estadual pelo PSB do Maranhão. Segundo as investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, ele teria recebido pagamentos da Federação dos Pescadores do Estado entre 2023 e 2024. Edson é presidente da entidade. Para a Polícia Federal, ele possui relevância no estratagema do fluxo financeiro, tendo participado de transações atípicas que somaram montante significativo, incluindo o recebimento de substanciais valores da Federação das Colônias dos Pescadores do Estado do Maranhão. Ainda segundo o relatório da PF, Edson Araújo recebeu mais de 5 milhões e 400 mil reais e enviou outros 593 mil à federação. O deputado estadual também é o segundo vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. De acordo com a Controladoria Geral da União, a CBPA recebeu 99 milhões dos descontos de benefícios de aposentadorias e pensões pagos pelo INSS. Os investigadores destacaram que os pagamentos aconteceram depois que a Confederação assinou o acordo de cooperação técnica com o INSS, em setembro de 2022. Edson Araújo assumiu o cargo em janeiro deste ano. Ele deixou o comando da Secretaria Estadual da Pesca do Maranhão. Agora as investigações foram encaminhadas para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porque Edson tem foro privilegiado como parlamentar. Procurado, o deputado não atendeu as ligações nem respondeu às mensagens. Para saber mais notícias de Brasília, você pode acessar o r7.com. De volta a São Paulo, Cris e Sérgio. Até amanhã, Fara. O Canadá confirmou hoje que quer participar do projeto Domo de Ouro, um sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos. O novo sistema de defesa vai ser capaz de interceptar mísseis disparados por outros países contra os Estados Unidos e também neutralizar ameaças vindas do espaço. O projeto americano foi inspirado no Domo de Ferro de Israel. Mas, segundo o presidente americano, Donald Trump, o Domo de Ouro vai ser mais moderno e avançado. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que está em processo de negociação com os Estados Unidos para participar do plano, em busca de proteção contra possíveis ataques. Por enquanto, não há detalhes sobre como funcionaria essa parceria e de quanto seria a participação do Canadá. O investimento anunciado pelos Estados Unidos é de quase R$1 trilhão e a expectativa é de que até o fim do mandato de Trump, em 2029, o Domo de Ouro esteja em operação. Nesta quarta-feira, Trump recebeu na Casa Branca o presidente da África do Sul. O presidente americano acusou Cyril Ramaphosa de permitir um genocídio contra fazendeiros brancos. Muitas pessoas sentem que estão sendo perseguidas e estão vindo para os Estados Unidos, afirmou Trump. Neste mês, o governo americano concedeu status de refugiados a 59 sul-africanos brancos. Ramaphosa respondeu que a criminalidade no país atinge a todos. Em outro momento, pediu desculpas por não ter um avião para dar de presente. O presidente americano retrucou, dizendo que, se tivesse, aceitaria. A declaração foi uma referência a uma aeronave doada ao governo americano pelo Catar e que vai ser usada como novo Air Force One, o avião presidencial dos Estados Unidos.
Hoje, o Departamento de Defesa anunciou que aceitou a doação de acordo com todas as regras e regulamentos federais e acrescentou que a aeronave vai passar por medidas de segurança adequadas para o transporte do presidente. Um ataque russo a um campo de treinamento na Ucrânia matou 6 soldados. Na Espanha, um político ucraniano pró-Rússia foi assassinado hoje nos arredores de Madrid. Testemunhas disseram que homens armados dispararam contra a vítima em uma rua e depois fugiram por uma área de mata. Andrei Portnov, de 52 anos, morreu no local. Ele havia acabado de deixar os filhos em uma escola da capital espanhola. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Opositor de Volodymyr Zelensky, Portnov foi braço direito do ex-presidente Viktor Yanukovych, aliado de Vladimir Putin, que foi deposto em 2014. Ele também foi investigado por traição e corrupção. A Ucrânia busca apoio internacional e vai apresentar à União Europeia na semana que vem pacotes de medidas para isolar a Rússia e forçar negociações para um acordo de paz. Entre as propostas estão a apreensão de bens e sanções a quem comprar petróleo da Rússia. Na Ucrânia, mísseis russos atingiram hoje um campo de treinamento militar. Pelo menos 6 soldados morreram e 10 ficaram feridos. No mesmo dia, a Rússia anunciou que derrubou mais de 150 drones lançados pela Ucrânia contra diversas regiões do país. E uma reportagem do jornal americano The New York Times afirma que a Rússia tem usado o Brasil como base para falsificar identidades e treinar espiões. A reportagem cita o caso de Sergei Cherkasov. Ele foi preso no Brasil em 2022 por usar documentos falsos e por suspeita de espionagem. A investigação aponta que cidadãos russos chegam ao país com o objetivo de criar identidades falsas. Depois, são mandados para países da Europa, Estados Unidos ou Oriente Médio, onde passam a atuar como agentes infiltrados. 4 ex-soldados das Forças Especiais Britânicas estabeleceram um recorde ao escalar o Monte Everest. A equipe chegou ao pico mais alto do mundo em menos de 5 dias. Normalmente são necessárias de 6 a 8 semanas de aclimatação. Mas, desta vez, a expedição utilizou gás xenônio para acelerar o processo. A substância usada em anestesias e até em lâmpadas facilita o transporte de oxigênio pelo corpo e reduz os efeitos da altitude. Especialistas alertam que essa é uma prática perigosa. Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Brasileiro com transmissão exclusiva da Record na TV aberta. Antes do clássico, um jogo da Copa do Brasil mexeu com as emoções dos vascaínos. Quem vai conversar com a gente hoje é a Duda Gonçalves. Oi, Duda, boa noite, bem-vinda. O Vasco passou um sufoco, hein? Com muita emoção, Cris. Boa noite para você, para o Sérgio, para quem nos acompanha. Mas, no fim, a torcida vascaína comemorou em São Januário. A classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil só foi definida depois de uma disputa de pênaltis que quase era interminável. O jogo parecia que não ia acabar. Depois que Ryan abriu o placar no fim do primeiro tempo, a classificação do Vasco estava encaminhada. Mas a partida ainda aguardava muitos momentos de emoção. E no último ataque, o Operário do Paraná empatou a partida. O resultado levou a decisão para os pênaltis. Futebol é isso, o trabalho mental também, tá sempre ligado. E mesmo quando acontece uma situação adversa, a gente tá preparado para poder ajudar depois. E como ajudou. Mas antes, outra dose de sofrimento para a torcida vascaína em São Januário. Os pênaltis pareciam intermináveis. Houve até espaço para provocações que ajudaram a desestabilizar o adversário. Entre erros e acertos, foram 18 cobranças entre as equipes. O Operário teve a bola da classificação nos pés, mas desperdiçou.
No final, brilhou a estrela do goleiro Léo Jardim, que defendeu 3 pênaltis e classificou os vascaínos. Claro que a gente não queria ter ido para os pênaltis, por estar com o resultado ali na mão no final do jogo, mas acontece, já passou, agora descansar que já tem um jogo muito difícil no fim de semana. O Vasco vai encarar o Fluminense no sábado no Maracanã pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um adversário que o técnico Fernando Diniz, hoje no Cruz Maltino, conhece como poucos. No tricolor carioca, o treinador ganhou o Estadual e Libertadores em 2023 e a Recopa Sul-Americana no ano seguinte. Reencontrar o Fluminense para mim vai ser um prazer, sabe? Por tudo que aconteceu, uma história, mas agora estamos no Vasco e é Vasco 100%. O Vasco oscila muito dentro do jogo. Tem ótimos momentos e momentos que parece que o time entra em parafuso. Esse controle tem que ter diante de um adversário que faz uma campanha melhor no campeonato, que é o Fluminense. O Fluminense vem de um empate contra o Juventude em Caxias do Sul, resultado que deixou a equipe na 7ª posição. Uma vitória contra o rival vai dar um fôlego a mais para o Flu na briga pelo topo da tabela. E a Justiça da Espanha confirmou hoje a condenação de 5 torcedores a 1 ano de prisão por ofensas racistas contra o brasileiro Vinícius Júnior. O crime aconteceu na partida entre Valladolid e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol em dezembro de 2022. Essa foi a primeira vez que um ataque racista foi julgado como crime de ódio na Espanha. Apesar da pena de 1 ano, os 5 torcedores não ficarão presos. Segundo a Justiça espanhola, condenações de até 2 anos por crimes não violentos são revertidas em penas alternativas. Os torcedores vão ter que pagar uma multa equivalente a R$10.000 e estão proibidos de frequentar estádios por 3 anos. E por aqui o Santos decide a sorte na Copa do Brasil amanhã contra o CRB em Maceió. Duda, e o time vai ter novidade. E que novidade, Sérgio! O Neymar viajou com a equipe depois de mais de um mês machucado e vai ser a grande atração santista num jogo em que só o vencedor passa de fase. A última vez que Neymar jogou pelo Santos já faz tempo. Foi em 16 de abril, há 35 dias. O Santos venceu o Atlético Mineiro por 2-0 e o craque machucou a coxa esquerda. Nesse tempo, o camisa 10 fez tratamento, treinou em casa, treinou com bola. No último domingo, ele foi para o estádio, mas não para ver o Santos. Neymar foi à final de uma competição de futebol society. O time que ele é dono foi campeão. Depois de muitas críticas, ele retornou às atividades com o restante do grupo na segunda-feira e viajou para Maceió, onde o Santos vai enfrentar o CRB amanhã pela Copa do Brasil. O planejamento da comissão técnica e do departamento médico é que Neymar comece a partida no banco de reservas e, se preciso, jogue alguns minutos. Para preservar a condição física dele, o treinador Kleber Xavier pretende escalar o craque um pouquinho mais adiantado do que ele vinha jogando normalmente antes da contusão. A grande dúvida é qual Neymar vamos ver em campo. Ele vem de um tempo enorme parado, voltou no Campeonato Paulista, teve uma sequência de jogos, se contundiu, tentou voltar, se contundiu de novo. Sempre é melhor esperar para ver como que ele vai se sentir dentro do campo. Mesmo sem jogar, Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira, que vai fazer a primeira convocação na próxima segunda-feira. Muita gente na esperança de vê-lo atuar bem de novo, com o cabelo que for e com o carinho da filha. E no sábado vai ter clássico na Record, no R7 e no Play Plus. Fernando Diniz, hoje no Vasco, vai reencontrar o Fluminense no Maracanã pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão vai começar a partir das 6 da tarde. Cris, Sérgio. Será que a trancinha vai dar sorte, Duda? Os torcedores esperam que sim, né, Cris? Para você já deu sorte. Para mim já deu sorte. Valeu, Duda. E nós ficamos por aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record, mas você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e nas nossas plataformas digitais. E a programação da Record também está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem a prova dos casais e a formação da DR ao vivo no reality Power Couple. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.
Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.